Bom dia, boa tarde, meus jovens do oitavo ano. Sejam bem-vindos ao ano de 2021. Vamos torcer que essa vacina do Covid chegue logo, não é isso? Está um pouco atrasada, para a gente ser imunizado e a partir daí a gente possa voltar para a nossa escola, para o nosso dia a dia, não é isso? Vamos torcer que vai dar certo. Esperança é a palavra da vez. Mas, apesar de nós estarmos em 2021, nós ainda estamos no ano letivo de 2020. Nós não conseguimos fechar. Então, nós estamos ainda no segundo semestre, Série A, já para fazer a última avaliação. Então, nós vamos lá dar continuidade, que é o mais importante. Espero que vocês tenham aproveitado esse espaçozinho de recesso, apesar de ser pequeno. Mas nós temos uma profissão, no caso de vocês que são estudantes, não é isso? Vamos para frente, porque é necessário. Então, hoje nós vamos falar do quadro Natural e Regionalização, capítulo 10 da América. Lógico que nós já falamos um pouco disso aqui, mas como nós temos que dar continuidade, vamos lá e tentar fazer de uma nova forma que não fique cansativo. Então, quando eu vou falar da América, a primeira providência é o que é América? É um continente. Mas como é que eu vou fazer um paralelo? Eu tenho que ter referência para me saber a América. Então nós sabemos que a Terra é dividida em quê? Em continentes, levando em conta os aspectos físicos. Então nós chamamos de velho continente, a Europa, a África e a Ásia. A África, onde surgiu o primeiro ser humano, né? Expandiu para a Ásia e foi para a Europa. Depois nós chamamos a América de novo continente, porque depois foi dessa região aqui que eles migraram e chegaram aqui. E eu tenho aqui a Oceania, que nós chamamos de novíssimo, não é isso? E a Antártica, que apesar de ser um continente, mas que não foi ocupado e não, economicamente não tinha nativo, não decidiu uma denominação para ele. Aí nós estamos aqui, então, nós temos aqui uma linha imaginária criada, né, que é o meridiano de Greenwich, que divide para a minha direita tem o leste, para a esquerda tem o oeste. Então, a América está toda onde? Na parte oeste ou ocidental no globo terrestre. Por sua vez, está aqui mostrando a divisão, não é isso? O tamanho dela, ela se torna, você pega a Ásia, que é o maior com 44 milhões de quilômetros quadrados, não é isso? Mas aí quando eu pego a América, que eu vou juntar aqui, tudo esse aqui, ela vai ser o segundo maior continente, tá certo? Possui atualmente 35 países independentes, foram colonizados, mas pertencem a independentes, e vários territórios que ainda pertencem a países europeus. Então nós temos a Guiana Francesa, que faz limite com o Brasil, ainda pertence à França, suas características, tudo, e alguns países aqui da parte insular aqui da América Central. Mas vamos lá, quais as vantagens e as desvantagens da localização da América. Então vamos lá para as vantagens. Quais são essas vantagens do continente americano devido à sua localização geográfica? Grande variedade cultural. Então a América é gigantesca. Aqui, desde os primórdios, dos primeiros povos que ocuparam aqui, a diversidade cultural era gigantesca, porque você tinha ocupação desde lá do parte do Canadá, Estados Unidos, passava pela aqui, ó, o México, entre a América Central e a América do Sul. Então a variedade era grande. Posterior, com a colonização e exploração, também essa variedade vai ser gigantesca. Por quê? Porque ao mesmo tempo, logo no primeiro momento, chega, não é isso? Os espanhóis, mas vem os portugueses, vem inglês, vem francês, vem holandês, então virou isso. Grande variedade de clima e vegetação. Por quê? Por sua localização latitudinal é gigantesca. Ela vai lá no extremo do Polo Norte, chegando até Iaras Temperadas lá na Argentina. Então a diversidade de clima, tem o clima polar, subpolar, temperado, equatorial, tropical, semiárido, subtropical. Isso gera uma variedade de clima e de vegetação gigantesca. Grande fluxo de comércio marítimo, por quê? Pela passagem obrigatória do navio no Canal do Panamá. Veja que esse continente bem aqui, onde a Colômbia foi criado o Panamá, que foi um novo país, foi aberto para fazer a ligação, principalmente da costa norte aqui dos Estados Unidos, costa leste dos Estados Unidos, passa por aqui e vir para a costa oeste. Então, Estados Unidos, maior potência econômica do mundo, comércio intenso. Primeiramente eles vinham, ó, lá embaixo, passava aqui. Para o europeu que está aqui também é bem mais fácil ele ir por aqui. Para o asiático que está desse lado vir passar aqui. Então tudo isso vai favorecer, né? Isso ou eram vantagens. Mas qual a desvantagem dessa gigantesca terra, principalmente, como nós já falamos, no sentido de latitude? Terremoto e erupções vulcânicas, principalmente na parte oeste. Quando eu falo parte oeste, eu estou falando dessa parte aqui que nós já comentamos, não é isso? Na parte do Oceano Atlântico.
No Atlântico não, Pacífico. O Atlântico está na leste, que é essa aqui. O que é que ocorre? Aqui nós temos encontro de placas tectônicas. Aqui na América do Sul eu tenho a placa ginástica do fundo do oceano, que junto com a placa aqui, ó, americana. Aqui eu tenho o deslizamento da placa aqui dos Estados Unidos, tem a falha de San Andreas, é isso? Então, e tem aqui na América Central. Então aqui você tem a intensidade de cadeias de montanhas novas e a intensidade de vulcões também é gigantesca. Áreas desertas devido ao relevo. Como relevo? Quando eu crio uma cadeia de montanha, essa massa de ar que sai do oceano, chega, bate na cadeia de montanha, ela está pesada porque ela está úmida, ela não tem força de ultrapassar essa cadeia. Chove do lado na base da cadeia, do outro lado não chove. Se não chove, vai virar o que? Deserto. E corrente marítima fria, que sai aqui dos oceanos e direciona para cá. Se ela é fria, e junto com o que é que ocorre? Se ela é fria, ela vem, principalmente aqui se for do continente, ela é seca. Ela é fria e seca. Fria não vai provocar nuvem. Ela seca também não teria como provocar nuvem, porque as nuvens são gotículas de água. Então isso favorece com que nós temos deserto nos Estados Unidos e nós temos aqui o deserto do Atacama, que pega parte da Argentina e do Chile. A proximidade com o oceano na zona intertropical torna vulnerável a furacões e tormentas que causam grande destruição às cidades afetadas, principalmente parte aqui da América Central, aqui parte do México e nos Estados Unidos. É comum você ver agora no período do verão, quando está nessa região aqui, por quê? Porque a água esquenta do oceano. Se essa água esquenta, ela vai criar uma instabilidade, tá certo? Então vem aqui aquela chuva forte, com trovões, com raio, aí essa água começa a subir, forma aquela massa de nuvem gigantesca e ela direciona para onde? Para o continente. Nesse direcionamento ela vai com ventos com velocidade de 100, 200 km e aí a desvantagem é gigantesca. Agora nós vamos falar um pouco do aspecto físico, ali for geral. Então, o relevo e a hidrografia. Acabamos de falar das cadeias de montanha. Então, ó, tem aqui, ó, montanhas rochosas nos Estados Unidos. Lembrar que quando a gente fala de relevo, a parte mais marrom, altitude maior, ou seja, em relação ao nível do oceano. A parte mais amarela são os planaltos, como aqui, ó, exemplo esse aqui. E a parte que está mais clara em verde são as planícies. Então, o relevo daqui do continente americano, ele está na parte oeste, formado de cadeias de montanha. Olha, vê como ela acompanha. No centro nós temos as planícies aqui nos Estados Unidos, a planície amazônica que vai descendo, a platina. E do lado leste, aqui, desse lado aqui, né, isso, nós temos o que? Os planaltos. O planalto aqui da Palácio, planalto aqui no Brasil, gera tudo isso. Então aqui nós temos, ó, o que aqui nós temos essas cadeias de montanha aqui? Aquilo que nós falamos há pouco tempo, não é isso? Sobre o encontro de placas tectônicas. Então está aqui, ó, altitude emete em relação ao oceano. Se eu tenho 0 até 200 metros, eu tenho a parte de planície. Quando eu chego em 500, até perto de 1000, eu tenho os planaltos. E acima de 1000 até 4000 aqui nós temos as cadeias de montanha. Então nós temos um vale aqui no meio, tem uma grande cadeia de montanha aqui e tem um relevo aqui mais desgastado. Isso é recente porque ele conta de placas tectônicas, então a tendência é uma placa bate na outra, cada vez mais ele vai só erguendo. As planícies já está dizendo são planas onde chega esses sedimentos e a casa dos planaltos aqui eles são bastante desgastados pelo intemperismo, vento, chuva e tudo isso. E aí ao mesmo tempo, se nós prestarmos atenção, ó, os rios aqui vão nascer nas áreas mais altas, vão descer para onde? Para as planícies. Então, ó, Rio Mississippi, Missouri, que são maiores aqui dos Estados Unidos, está aqui. Quando eu chego aqui na América do Sul, eu tenho o quê? O Rio Amazonas, que é o maior rio do mundo. Então, veja que ele está aqui, ó, ele nasce aqui também na Cordilheira dos Andes, lá no Peru, e deságua para onde? Para a planície brasileira. Então, você tem o Rio Amazonas, você tem o Tocantins, o Araguaia, olha o Rio São Francisco, a Bacia Platina, você tem aqui do Uruguai e do Paraguai. Então, você está associado sempre aqui, cadeia de montanha mais alta, são as nascentes dos rios. E eles vão desembocar normalmente nos oceanos, são as partes mais baixas. Então, veja os rios da região norte, vem todo, ó, vem desembocar aqui no Golfo do México, ou parte aqui do Oceano Atlântico. Você pega aqui no Brasil do mesmo jeito, a maioria deles vão nascer aqui, ó, do lado da cordilheira e vai em direção ao Oceano Atlântico. E aí vem o clima da América. Então, como nós temos uma distribuição gigantesca do extremo norte ao extremo sul, ele está em todas as regiões. Bem aqui no meio nós temos a linha do Equador, não é isso? Aí nós temos o Trópico de Câncer e nós temos o Capricórnio. Nós temos o Círculo Polar Ártico e o Antártico. Então nós temos a região intertropical quente, clima quente, nós temos temperado e nós temos frio. Lógico que quando a gente vai lá para cima, ó, já está mostrando. Então esse aqui eu vou para lá, é o clima o quê? Polar, porque aqui estão em grandes altitudes, acima de 65 graus. Quanto maior a latitude, ou seja, quanto mais distante da linha do Equador, mais frio. Quanto mais próximo, mais quente. Por isso que a gente nota ó, o clima equatorial aqui, ó,
pego o Brasil, essa parte do quê? Porque aqui é cortado pela linha do Equador. Quando eu pego o sul do Brasil, eu vou encontrar clima o quê? Subtropical. Por quê? Porque aqui é cortado pelo trópico de Capricórnio. Quando eu pego esse clima lá embaixo, que é frio, que pega o Chile e a Argentina, por quê? Porque ele já está na baixa, nas áreas temperadas. Então a diversidade de clima, ele é gigantesco. Isso vai favorecer vários fatores para a agricultura. Então eu desenvolvo produtos que é ligado aqui a regiões tropicais, como fruta, criação de animais e tudo. E quando eu pego as áreas frias, aí eu vou produzir aquelas frutas que são de clima frio, a pera, a maçã, aquela história toda, não é isso? E aí você tem os grãos aqui de cevada, centeio, trigo, tudo dentro desse contexto. E aí vem agora a vegetação. Faz parte de vegetação do continente americano. Também ela está ligada ao clima. Para eu entender um tipo de vegetação, eu vou buscar o clima. Então, ó, lá em cima eu tenho a tundra. A tundra é uma vegetação que não é arbórea, é uma raminha bem baixinha e que a vida dela é muito curta. Por que isso ocorre? Porque ela está numa área polar, fria, onde o período quente aqui, que tem o degelo, dura no máximo 3, 4 meses. Quando eu deixo para a floresta boreal, tá? Eu estou nas áreas frias. Então aqui é uma vegetação adaptada aqui a baixíssima temperatura. Quando eu chego bem aqui, eu tenho um deserto, eu tenho um pradaria que são menor. Quando eu chego perto da linha do Equador, eu tenho aqui a floresta equatorial. Qual é o clima daqui? Clima equatorial, chuva distribuída de janeiro a dezembro. O que é que ocorre? Maior floresta equatorial do mundo, maior biodiversidade do mundo. Desculpa, pessoal. Então eu tenho uma relação clima-vegetação. Mas quando eu chego bem aqui no Nordeste, eu tenho a região de Caatinga. Por que isso ocorre? Porque aqui é a região semiárida. É um clima semiárido, pouca chuva e mal distribuída durante o ano. Então tem uma vegetação adaptada ao clima, que é chamada de xerófita, que resiste a pouca água. Aí eu pego o cerrado, vou descendo para os pampas. Então tá uma coisa ligada à outra. Por isso que nós estudamos, isso daqui não se torna cansativo. Eu tenho que me relacionar ao relevo, o clima, e aí eu determino a vegetação. Agora vamos sair um pouquinho dessa parte física e vamos entrar nas teorias e depois na efetiva colonização do território americano. Sobre a chegada do homem, nós temos 3 teorias. Está aqui, ó. Teoria do corrente Malaio-Polinésia, corrente asiática e corrente asiática. Por que nós falamos teoria? Porque foi através de estudo, né, da arqueologia, que descobriu alguns fósseis e a partir daí eles fazem uma interpretação e diz que ocorreu isso. A teoria mais aceita é essa daqui, que o homem migrou da Ásia, passou pelo Estreito de Bering. Estreito de Bering, que é essa paísinha bem aqui, que liga a Ásia ao continente americano, lá junto perto dos Estados Unidos com o Canadá. Esse estreito seria a média de 100 km, ele congelou no período frio, não é isso? Então o homem migrou, passou, ocupou primeiro a América do Norte, aqui parte dos Estados Unidos, desceu pela América Central e chegou até a América do Sul. Então essa é a teoria mais aceita. Só que posterior a isso que foi que ocorreu. Eles calculam que isso aqui ocorreu há mais ou menos 11 mil anos atrás. Só que bem que teve vestígio aqui no interior do Piauí, na Serra da Capivara, né, em São Raimundo Nonato, que eles encontraram fogueira feito pelo homem de 50 mil anos atrás. Como é que esse homem passou esses 11 mil anos e agora já tem aqui fogueira de 50 mil anos? Então veio outra teoria. Aí veio essa vizinha aqui que é da Polinésia Malásia. Então lembra, a Terra é esférica, ela faz isso. Então quando eu pego o mapa, ele está num plano, a gente vê a Ásia desse lado. Quando eu pego aqui esférico, nós estamos botando aqui no espaço, pegando para esse outro lado. Então o homem migrou aqui da Malásia, da Polinésia. Aqui é um conjunto de ilhas, ele veio pulando de ilha em ilha, porque eles eram exímios navegadores, é isso? E aí eles chegaram parte da América Central e outra corrente chegou aqui à América do Sul. E tem outra teoria que diz que esse homem chegou da Oceania. Antes aqui da Oceania, ele saiu daqui, também foi por ilha e chegou até aqui. Isso são teorias da chegada do homem à América. Por isso nós chamamos novo continente, que eles vieram da onde? Vieram lá da Ásia, que era o velho continente, é a primeira teoria. Posterior, chegou a outros dados coletados aqui e tem essas outras 2 teorias. Agora, quem eram os povos pré-colombianos, ou seja, que viviam aqui na América antes da chegada de Colombo? Era diversos grupos, nós falamos isso, mas 3 grandes impérios estavam aqui antes. Então nós temos os maias, que ocupavam a parte central aqui da América Central e o sul do México. Nós tínhamos os astecas que estavam distribuídos aqui, principalmente no centro do México e para a região sul. E o povo Inca, que ocupava a Cordilheira dos Andes, que vai daqui, ó, desde lá perto da Colômbia até chegando aqui o Chile. Esses eram os 3 povos que existiam aqui. Lógico, quando eles chegaram, os maias tinham sido extintos há poucos tempos por outros grupos daqui.
E aí tinha esses grupos aqui. Então são os três principais impérios montados com infraestrutura igual ao que tinha na Europa. Você chegava aqui nos Aztecas, eles tinham as pirâmides, eles já faziam irrigação, usavam engenharia, já tinha um monte de coisas avançadas ao mesmo nível que tinha na Europa. E aí vem aqui a oficial, né? Isso já é histórica, com dados que comprovam que a chegada do europeu à América. Por que nós dizemos descobrimento? Porque ele não descobriu nada. Veja que nós acabamos de falar na aula anterior que essa região aqui, ó, de Yucatán, no México, era ocupada pelos maias e os astecas, e na América do Sul você tinha os índios. Então está aqui as primeiras navegações com Colombo. Primeira viagem é essa daqui, ó, azul aqui. Então ele saiu de Lisboa, de Portugal, veio aqui, passou pelos Açores, essa ilha, e chegou aqui na parte aqui de Santo Domingo, perto de Cuba. Primeira viagem. Veio a segunda viagem, que é essa outra aqui. Veja que quando ele já veio aqui nessa terceira viagem, ele já veio pouco aqui, ó, lá em cima aqui da América do Sul, e foi para cá. E depois a quarta viagem. Disse que ele morreu achando que tinha chegado às Índias, e não que tinha descoberto que tinha chegado a um novo continente. Por isso o termo, quando eles chegaram aqui, os povos que estavam aqui, eles chamaram de índio. Já tinha chegado à Ásia. Na verdade, ele tinha chegado a um novo continente. Isso aqui é dentro do contexto do quê? Do período das grandes navegações, da expansão do capitalismo comercial na Europa, que necessitava de quê? Principalmente de matéria-prima e minerais metálicos, né? Isso, o ouro, a prata. Então eles precisavam de novo isso, e também eles estavam querendo futuramente um mercado consumidor para os seus produtos. Como é que se deu essa ocupação do continente americano pelos europeus? Então vamos lá, ocupação europeia. Inglaterra, França, Espanha, Portugal e Holanda foram alguns dos países que ocuparam a América. E ao longo desse processo provocaram significativas transformações nas áreas ocupadas e no que desbravaram. Chegaram aqui e modificaram completamente. Vieram como o quê? Por isso são chamados de colônia de exploração. Uma pequena exceção de que nas 13 colônias dos Estados Unidos pelos ingleses e parte do Canadá, o restante do México para baixo, como a gente já viu, foi tudo de exploração. A história dessa ocupação chegou ao século XVIII, com a partilha das terras do continente feita entre os países com potência da Europa. Houve vários conflitos durante a ocupação, entre eles o território, tanto é que o Brasil foi ocupado pelos portugueses, mas os franceses ocuparam, os holandeses. Aqui os Estados Unidos começou com os ingleses e os franceses. O Canadá até hoje é bilíngue, tem duas línguas decorrentes, que foi também ocupado por dois grupos diferentes, os franceses e os ingleses. E entre eles, mas também em relação aos indígenas, que foi o que a gente viu, um extermínio. Extermínio chama de genocídio e etnocídio. Acabou com a etnia, obrigou eles a mudar de religião e de língua. Tá certo? Então está aqui a ocupação. Uma ocupação pelos espanhóis, que foram os primeiros que patrocinaram a vida de Colombo. Né? E então eles chegaram, ó, toda essa parte aqui foi ocupada, esse verde mais escuro. Esse verde mais claro aqui, parte do México, eles cederam para os Estados Unidos. E essa parte aqui, eles cederam para os portugueses, que é o Brasil. Os portugueses ficaram só com essa região, depois ocuparam essa daqui. Os ingleses ocuparam primeiramente as 13 colônias aqui nos Estados Unidos, só no litoral aqui do Pacífico, e parte do Canadá. E os franceses ocuparam essa parte aqui. Depois os franceses cedem aqui para os Estados Unidos, fica só aqui na parte de cima, que é o Canadá. Certo? E agora vem aqui a regionalização do território americano, não é isso? No aspecto físico e socioeconômico. Quando nós pegamos a América no aspecto geográfico, nós dividimos ela no continente, ela está dividida América do Norte, América Central e América do Sul. Por que levamos em conta isso? Nós levamos em conta essa linha imaginária. Então eu pego a linha do Equador, né, isso, e aí eu tenho um trópico de Câncer lá em cima. Então o que é que faz? Quem está aqui acima nós chamamos norte. Então, a América do Norte já está dizendo, está na parte mais alta. No centro você tem a América Central, embaixo você tem a América do Sul. Eu levo em conta só os aspectos físicos, geográficos. Quando eu vou para o critério socioeconômico, eu levo a América anglo-saxônica, que é uma linha totalmente diferenciada dessa linha imaginária que divide a Terra em faixa ou em zona. Aqui nós estamos dividindo, levando em conta o quê? Os aspectos econômicos e cultural, ou seja, o tipo de colonização que ocorreu. Quando eu pego o México, ele está aqui na parte geográfica, ele está no norte. Mas quando eu pego a América, aos critérios socioeconômicos, ele não fica na América anglo-saxônica, ele vai para a América Latina. Por quê? Porque a América anglo-saxônica foi os povos anglo-saxônicos que ocuparam, dizendo de forma mais simples, os ingleses.
O que vai diferenciar do restante, que aqui foi colônia de povoamento. E o México foi de quê? De exploração pelos espanhóis. Então os espanhóis, ou latino, de língua latina, foi o que ocuparam do México para baixo, que é o caso dos espanhóis e os portugueses. Aqui colonização e povoamento. Lembra lá as 3 colônias que eu falei para vocês? Os ingleses vieram daqui fugindo de quê? De conflito religioso, processo de industrialização de império para todo mundo. Então eles migram. Veja que está praticamente, quando pega a Inglaterra, ó, ele está muito na mesma linha que está os Estados Unidos. Então isso vai favorecer o quê? Clima, tipo de agricultura que vai desenvolver. Então vieram para criar um novo país, porque chama fazer a América surgir um novo país. Lógico que no sul dos Estados Unidos posterior, né, isso houve a colonização e exploração, com a mão de obra escrava, vindo aqui da África para cá, para a produção do algodão, do tabaco, aquela história toda que a gente já viu. Mas a América Latina, do México para baixo, que é imposta pelos espanhóis e os portugueses, eles nunca pensaram em chegar aqui e colonizar, vir fazer um novo país. Não, eu vou sair do meu país de origem, natal, vou para as novas terras, vou enriquecer lá e volto para a minha terra natal. Ou seja, aqui a finalidade era explorar. Tanto é que foi que os espanhóis fizeram. Os espanhóis chegaram aqui e procuraram metais preciosos, acharam ouro e prata. Então, sua única atividade é isso. Terminaram os astecas aqui, os incas aqui na parte da Cordilheira dos Andes, levaram todas as suas riquezas, fizeram as mãos de obra escrava e levavam para lá. Os portugueses chegam no território brasileiro atual, não é isso? Aqui, onde parte é o território brasileiro, procuraram o ouro, metais preciosos, no primeiro momento não acharam, foi o que fizeram. Planta o ciclo da cana, tira o pau-brasil, no primeiro momento, extrativismo, depois bota o ciclo da cana-de-açúcar, depois descobre o ouro e depois bota o café. Mão de obra escrava, tudo que era produzido levava para a colônia. Então, esse é o nosso assunto, está lá no capítulo, repetindo, 6. Vocês façam uma lidazinha lá, com a interpretação, com calma. Esse é um assunto muito bom, que vocês já tinham uma noção bem boa, desculpa o termo, já tinha uma noção boa sobre o conteúdo, que vai facilitar em você responder a atividade, tá certo? Então, até a próxima aula.